Eu apresento a minha saudação a todos. Desejo a bênção do nosso Deus, nosso Pai, a bênção do nosso Senhor Jesus. Desejo a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima e a bênção da Santa Avó Rosa, nosso Consolador. Desejo também que o Santo Irmão Aldo nos abençoe para que nós tenhamos uma boa reunião. Sejam todos bem-vindos. Também quero dar boas-vindas aos internautas, aos nossos irmãos que nos assistem e que para nós sempre é uma imensa alegria podermos estar juntos, elevando aos céus nossa adoração, nossa gratidão, nosso louvor a todo o poder do Pai, pela graça divina dos santos e anjos que estão sempre conosco. Convido os que puderem ficar em pé. Nós vamos fazer nossa oração. Todos em sentido de reverência, nós vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, aqui estamos reunidos neste momento sagrado de nossa reunião. É uma imensa alegria, ó Pai, podermos estar aqui, porque conosco estão milhares de anjos que vieram dos céus, santos poderosos, anjos de luz, também os santos apóstolos, santos profetas, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nosso Jesus, vieram trazer a bênção do Pai para a nossa igreja, para a nossa reunião. E nós vamos unidos na mesma fé, elevar a Deus nosso reconhecimento, a nossa gratidão, o nosso louvor através do nosso cântico, cada letra, cada hino, cada palavra, levará ao Senhor nosso Deus o que nós sentimos em nossa alma, por poder ser considerado filhos de Deus. Santa Avó Rosa, Virgem Maria, abençoe nossa reunião, ajude-nos, para que nós possamos aproveitar bastante este momento glorioso, um momento de bênção, um momento de vida, de milagres, e também que o nosso Deus distribui a unção do seu Divino Espírito Santo para a nossa alma, para que cada dia que passa nós sejamos mais fervorosos e possamos ser mais fiéis, mais confiantes e possamos servir melhor. Santa Avó Rosa, abençoe nossa igreja, abençoe a nossa reunião, abençoe os nossos irmãos, aqueles que não puderam vir, mas têm motivo justo. Muitos moram longe, outros são pessoas muito idosas, doentes, estão em hospitais, muitos até em asilos. Santa Avó Rosa, mas são nossos irmãos. Que esta mesma bênção, esta mesma unção que está recaindo sobre nós, recaia sobre eles, para que eles também sejam fortes e possam vencer os dias difíceis. Querido Jesus, nós confiamos que o Senhor está presente para nos ajudar e assim nós declaramos iniciado nossa santa reunião. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte número 1. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma, essa doutrina.
Amém. Todos podem sentar. Nós vamos cantar do nosso hinário número 246, Centenário do Profeta Irmão Aldo. Este ano é o centenário do profeta Santo Irmão Aldo. 100 anos de vitórias, construindo uma linda história. Nasceu na simplicidade, assim como o Rei Jesus. Nos deram exemplos de humildade, por isso Santo mundo a luz. Foi fiel a Santa Avó querida e a bendita Mãe do Salvador. Então, com glória se tornou sucessor do Consolador. Parabéns, profeta de Deus, parabéns, profeta do amor. Unidos te homenageamos, sob as bênçãos do nosso Criador. Amém. Eu faço a leitura da mensagem do centenário do profeta Santo Irmão Aldo. O bom servo. No hino desta semana, cantamos: Ele é o Santo Irmão Aldo, nosso primaz tão adorado. Nesse lugar foi colocado, pois sempre foi um servo honrado. Por isso, no centenário do nosso querido e Santo Irmão Aldo, cada hino tem sido escolhido para nos ajudar a contemplar aspectos daquilo que formou sua essência e sua vida. Assim compreendemos, pouco a pouco, a grandeza de um ministério predestinado e aprovado por Deus, preparado e cuidado por nosso Senhor Jesus, pela Virgem Maria Santíssima e pela nossa Santa Avó Rosa. Neste hino encontramos uma palavra muito simples, mas que diz muito sobre quem Ele é, quem Ele foi, e porque tudo isso pode acontecer através de sua vida servo. Essa palavra pode passar despercebida, mas neste centenário temos a oportunidade de valorizá-la. O Santo Irmão Aldo recebeu uma missão grandiosa, mas antes de ocupar seu lugar como santo sucessor da Santa Avó Rosa e profeta dos tempos do fim, ele aprendeu a servir. Sua autoridade diante do povo apostólico está profundamente ligado à vida dedicada a Deus, marcada pelo temor, submissão e humildade. Ele se apresentou como servo da Santa Avó Rosa, mostrando que sua missão não nasceu do desejo de ocupar uma posição de destaque, mas de uma vida moldada por Deus para servi-lo. Essa reflexão nos leva a pensar em nosso próprio caminho dentro da igreja. É fácil desejar grandes responsabilidades ou reconhecimento pelo trabalho realizado, mas difícil é permanecer fiel quando o que fazemos parece pequeno, quando ninguém vê ou quando não há aplausos. No entanto, é bíblico e cantamos em vários hinos a palavra que o Senhor Jesus disse a Santa Avó Rosa: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Todos nós desejamos ouvir esta frase ao final da nossa carreira de fé. Por isso precisamos viver em serviço ministerial.
consciente do motivo, do propósito e de quem estamos servindo, tendo a vida do nosso santo irmão Aldo como espelho. Uma das principais questões que o centenário nos apresenta é termos sido servos honrados no pouco que Deus colocou em nossas mãos. Olhar para a vida do santo irmão Aldo não deve apenas nos levar a reconhecer quem ele foi, mas também a refletir sobre o que estamos fazendo com aquilo que recebemos dele. A forma mais digna de celebrar seu legado é perceber que aquilo que Deus realizou através dele não termina em nossa admiração. Sua vida nos ensinou a servir. Recebemos muito do santo irmão Aldo. Seus ensinamentos, seu exemplo, seu cuidado e a oportunidade de caminharmos sob sua direção. Diante disso, temos a responsabilidade de perguntar o que estamos fazendo com o que recebemos, que o desejo de crescer nunca nos faça perder o primeiro amor, que o conhecimento que buscamos nunca nos afaste da simplicidade e da humildade, que a técnica nos ajude a fazer melhor, mas nunca substitua a consagração que traz a inspiração, conforme aprendemos com os conselhos deste bom servo. Neste centenário, ao lembrarmos daquele que foi colocado entre nós, porque sempre foi um servo honrado, encontramos uma forma simples de honrar seu legado, servir também, servir no lugar em que fomos colocados, servir com tudo o que recebemos, servir enquanto aprendemos, servir enquanto crescemos e, acima de tudo, servir para que tudo o que fazemos continue apontando para Jesus e para a nossa salvação. Vamos ouvir o hino O Bom Servo. Ele está a te chamar.
A vida é um longo caminho, cheio de rosas, cheio de espinhos. E neste caminho estou, sempre alegre a caminhar, guardado e amparado no amor de uma luz que vem do céu iluminar. Esta luz gloriosa é a Santa Rosa, o Consolador, que me dá o alento em todo momento com o seu amor, que me livra do mal como o santo irmão Aldo, seu sucessor, que me livra do mal como o santo irmão Aldo, seu sucessor. A vida é um mar imenso e nele estou a navegar. Às vezes aumenta o vento para me fazer naufragar, mas eu sigo remando no mar desta vida sem nada temer, pois a Santa Rosa está ao meu lado, sempre a me proteger. Com a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo a me guiar, não temos perigos e assim prossigo o meu caminhar até o céu chegar. Depoimento de fé da nossa irmã, a senhora Elmira de Oliveira Nazário Moura Martins, residente na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo. Compartilhou o seguinte depoimento de fé enviado para a nossa sede em agosto de 2026. Em fevereiro de 97, a senhora Elmira Oliveira Nazário Moura Martins começou a sentir fortes dores abdominais. Ao procurar atendimento em um hospital, recebeu o diagnóstico de que estava grávida, mas que havia sofrido um aborto espontâneo. O médico prescreveu 10 injeções para realizar a limpeza do útero e evitar um procedimento cirúrgico de curetagem. Logo após receber a primeira aplicação, Elmira teve uma grave reação alérgica. Suas mãos e sua boca ficaram completamente roxas. Socorrida por seu esposo, foi levada a outro hospital. O médico de plantão alertou que a medicação jamais poderia ter sido administrada sem exames prévios que confirmassem a perda do bebê. Diante da gravidade do quadro e do rápido agravamento da saúde, ela foi transferida às pressas para o hospital da Unicamp. Na Unicamp, exames detalhados e um ultrassom revelaram que o diagnóstico inicial estava errado. A senhora Elmira continuava grávida e não havia sofrido aborto. Contudo, devido à forte medicação aplicada incorretamente, os médicos advertiram que a sobrevivência da criança seria um verdadeiro milagre. Após um período em observação, recebeu alta com orientação de repouso absoluto. Desde os primeiros momentos dessa aprovação, a família manteve-se apegada à fé, fazendo uso constante da água e do óleo ungido. Em uma consulta de retorno, um novo exame de ultrassom trouxe uma revelação e um novo choque.
A gestação era gemelar, gravidez em que a mulher carrega 2 fetos, simultaneamente no útero. No entanto, por causa da injeção contraindicada, tomada no início, um dos bebês não resistiu e faleceu, ainda no útero. Como ambos compartilhavam a mesma placenta, os médicos explicaram que salvar o bebê sobrevivente seria uma tarefa extremamente difícil, exigindo repouso total e monitoramento contínuo. Diante do sofrimento e das dores intensas, a senhora Elmira buscou amparo na sede de nossa igreja. Através da irmã Efigênia, recebeu a mensagem do irmão Aldo para que mantivesse a confiança, não perdesse a fé e continuasse utilizando os elementos ungidos. Ao atingir 4 meses de gestação, as contrações tornaram-se tão severas que a impediram de caminhar. No 7º mês, após passar por um forte susto emocional, deu entrada no hospital em estado de emergência. O médico examinou o bebê e constatou a ausência de batimentos cardíacos, indicando a necessidade de uma cirurgia imediata para retirá-lo. Enquanto aguardava a chegada do pai, a mãe, Elmira, permaneceu clamando em oração. Ao chegar, o esposo colocou a mão sobre a barriga da esposa, conversou com o filho e pediu a permissão do irmão Aldo para poder segurar o menino nos braços. Em poucos minutos, para o espanto da equipe médica, os batimentos cardíacos do bebê retornaram. Em visita posterior à sede, o primaz colocou a mão sobre a barriga de Elmira e reforçou: confia muito em mim. Se precisar, me chame. Eu estarei ao seu lado. Tenha muita fé. Ao completar 9 meses de gestação, o bebê ultrapassou a data prevista para o nascimento. Mesmo apresentando contrações crescentes e indo ao hospital por 4 dias consecutivos, a senhora Elmira foi mandada de volta para casa em todas as ocasiões, sob a justificativa de que ainda não era o momento ideal. No 4º dia, dando entrada no hospital às 7 horas da manhã, a gestante permaneceu em trabalho de parto por longas horas, sem progressão. Por volta das 14 horas, a bolsa foi rompida, na tentativa de acelerar o processo. Sentindo que suas forças estavam se esgotando e clamando por socorro ao santo irmão Aldo, a senhora Elmira foi encaminhada ao centro cirúrgico. Somente às 20h40, o médico obstetra assumiu a sala. Impediu a entrada do pai e declarou que tentaria salvar a vida da mãe, mas que o estado do bebê era incerto, devido ao longo tempo passado da hora do parto. Quando acordou no dia seguinte, nossa irmã Elmira soube que o filho havia nascido sem vida e precisou ser reanimado em outra sala. Por ter aspirado grande quantidade de mecônio e ficado tempo prolongado sem oxigenação. O recém-nascido foi internado em estado gravíssimo na unidade de terapia intensiva. Através do atendimento na sede, o irmão Aldo pediu que a família não entrasse em pânico e mantivesse a firmeza da fé e confiança. Nos dias seguintes, o quadro clínico se agravou drasticamente. Ao 3º dia de vida, o bebê foi diagnosticado com febre e meningite neonatal. A equipe médica informou que 98% do cérebro da criança estava comprometido. Ao 7º dia de vida, o menino sofreu uma paralisia total, deixando de movimentar braços e pernas e perdendo a sustentação do pescoço. Os médicos declararam que as chances de sobrevivência eram praticamente nulas e que os danos motores seriam irrevertíveis. Apesar dos laudos médicos definitivos, a família permaneceu unida em oração. No 16º dia de vida do bebê, novos exames confirmaram que a situação clínica permanecia inalterada.
Em novo contato com a sede, a irmã Efigênia transmitiu uma orientação precisa dada pelo santo irmão Aldo. Às 15 horas, a mãe deveria solicitar ao médico a realização de uma nova ressonância magnética. E até aquele horário, toda a família deveria se manter em comunhão e oração, voltado aos céus. Às 15 horas, o médico de plantão recusou-se a realizar o exame. Contudo, às 18 horas, durante a troca da equipe médica, a irmã Elmira explicou a situação e o pedido de fé. A médica que assumia o turno, a profissional, concordou em realizar o procedimento. O bebê foi levado para a sala de exames. Às 19 horas, retornou às 21. Ao entregar a criança nos braços da mãe, a médica orientou que ela o amamentasse. Nesse instante, diante de toda a equipe médica, que observava atenta, o bebê voltou a movimentar um dos braços. Ao ser trocado, movimentou normalmente as pernas. A médica confirmou, emocionada, que o menino havia saído da sala de ressonância completamente curado, sem explicar o fenômeno sob a ótica estritamente científica, atribuindo a recuperação à força da fé. A sua fé e o seu santo curaram seu filho. O bebê permaneceu no hospital apenas o tempo necessário para cumprir o protocolo de observação e concluir a medicação, conforme a orientação recebida do santo irmão Aldo, de que os cuidados médicos fossem seguidos até o fim. No dia 25 de dezembro de 97, a família recebeu o maior presente de Natal de suas vidas, a alta hospitalar do Aldo Jonathan Nazário Moura Martins, totalmente curado e sem nenhuma sequela física ou neurológica. Aldo Jonathan é um homem de 29 anos, saudável e pleno. Este depoimento de fé permanece registrado como uma expressão de gratidão a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, à Mãe Virgem Maria Santíssima, à Santa Vó Rosa e ao santo querido irmão Aldo. A mãe, Elmira de Oliveira Nazário Moura Martins, e o filho é Aldo Jonathan Nazário Moura Martins, da congregação de Jundiaí.
Neste momento eu faço a leitura de uma mensagem que fala sobre casamento e matrimônio. Amados irmãos, reafirmamos que, com plena convicção, que a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica permanecem inalteradas. Elas não sofreram mudanças, pois foram transmitidos pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, por determinação de Jesus, e devem ser seguidas com rigor e respeito. Essas orientações estão registradas em nosso livro de doutrina, o Evangelho do Reino dos Céus, e no Regimento Interno Oficial Unificado da Igreja Apostólica. Um dos temas mais importantes e delicados é o casamento religioso, que só pode ser realizado em nossos templos entre noivos apostólicos, solteiros, batizados, que nunca tenham sido casados, nem vivido em união estável, que não tenham filhos e que sejam assíduos frequentadores das reuniões. Não será permitido o casamento religioso quando um dos noivos for viúvo, divorciado ou separado judicialmente. É terminantemente proibido a convivência conjugal antes do casamento, pois tal prática fere os princípios da Igreja Apostólica, escandaliza os irmãos e conhecidos, compromete testemunhos de uma família saudável diante de Deus e da sociedade, e impede que os noivos recebam a bênção necessária para uma vida matrimonial feliz e abençoada. Quanto aos membros do Ministério de Obreiros e do Coral, é imprescindível que estejam com sua situação civil regularizada, obedecendo aos preceitos doutrinários e disciplinares da fé apostólica. Não é permitido participar do ministério na condição de amasiado, ou apenas com um contrato de união. Apenas serão tolerados uniões estáveis, formadas antes de assumir o ministério, ou quando um dos cônjuges não pertence à nossa fé, sendo fortemente recomendado a regularização civil. Reforçamos que obedecer à doutrina e à disciplina da Igreja é condição essencial para a realização da cerimônia religiosa, para receber a bênção de Deus, alcançar a verdadeira felicidade e viver um matrimônio respeitoso e abençoado. Essa mensagem tem como objetivo orientar e fortalecer a fé dos irmãos, lembrando que a obediência às normas da Igreja não é apenas uma exigência institucional, mas um caminho seguro para a vida espiritual, para a preservação da santidade e para a construção de famílias firmadas na graça divina. Às vezes paro e penso com todo bom senso na obra gloriosa do nosso santo irmão Aldo, que tem o respaldo da Santa Avó Rosa. Medito de olhos fechados e de coração aberto no significado de tudo que o Santo Primaz com bondade nos faz para nos ver consagrados. Mas lutou demais, não olhou para trás, e assim sempre fez nosso Santo Primaz.
maldade não pode influir. Oh não, o Primasaldo tem todo o poder e nos ajuda a lutar e vencer. É só crer, porque Ele é superior, sem limites para o amor que emana igual para todos que creem na mais pura verdade. Todos que vivem em santidade, batalhando e vencendo o pecado, ajudando Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e Jesus amado. Santo irmão Aldo é um vaso precioso da Santa Vó Rosa, que usa com sabedoria e soberania nesta obra gloriosa. E ele não mede esforços, nem se desanima com a batalha constante que tem que sempre travar, para sempre levar esta igreja avante. Ele lutou demais, não olhou para trás, e assim sempre fez nosso santo primaz. As lutas podem surgir, mas a maldade não pode influir. Oh não, o Primasaldo tem todo o poder e nos ajuda a lutar e vencer. É só crer, porque Ele é superior, sem limites para o amor que emana igual para todos que creem na mais pura verdade. Todos que vivem em santidade, batalhando e vencendo o pecado, ajudando Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e Jesus amado, ajudando a Deus Criador, ajudando a Deus Criador e ajudando a Deus Criador. Amém. Agora nós vamos para a última mensagem, a mensagem que fala sobre o ministério do Santo Irmão Aldo. Cumprindo a sua promessa, o nosso Senhor Jesus voltou em espírito para, através da Santa Vó Rosa, restaurar a sua igreja, santificar um povo para Deus e revelar a sua poderosa doutrina, que tem o poder de dar a vida e tornar todos os que crerem da mensagem de sua igreja a imagem e semelhança de Deus. Pois foi com essa característica que Deus, o Pai, Jesus e seu Divino Espírito criaram o ser humano. Durante o período de 16 anos, Nosso Senhor, por meio da Santa Vó Rosa,
santificou a igreja, revelou os mistérios da sua poderosa doutrina, esclareceu dúvidas a respeito da missão da Virgem Maria Santíssima, dos santos e dos anjos, e ensinou ao povo uma disciplina justa, que santifica e moraliza os fiéis, através da prática de regras de uma vida livre de exageros, do mundanismo e dos costumes e modismos convenientes aos filhos de Deus. Ao final desse período de 16 anos, Jesus levou a Santa Avó Rosa e coroou como Espírito Consolador, para que ela continuasse a exercer o seu ministério somente em espírito e passasse a governar a igreja usando os dons de profecias e revelação do Santo Irmão Aldo, servo de Deus que estava entre nós, com o qual nosso Senhor Jesus contava para suceder a Santa Avó Rosa, sua serva. Ele nascera predestinado a cumprir nobre missão para o reino dos céus. E Deus o Pai o havia dotado de preciosos dons e virtudes divinas. Esse santo de Deus cumpriu sua sagrada missão durante 44 anos. E com os seus preciosos dons, herdados do nosso Pai Celestial, de Jesus e do Santíssimo Espírito, o Santo Irmão Aldo, com seus preciosos ensinamentos, foi e sempre será a garantia de que a nossa igreja continue a vencer a cada dia. Porém, sempre dependendo da obediência e da santificação de cada apostólico e apostólica. Ele nos conduziu com mão forte, ministrando e ensinando ensinos valiosos para santificar o povo de Deus na terra, incentivando a união fraternal e mantendo a igreja santificada e disciplinada, conforme é da vontade de Jesus, nosso Senhor, e da Santa Avó Rosa e do Pai Celestial. Com o ministério da Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, e o ministério do Santo Profeta Irmão Aldo, aqui na terra, Deus o Pai unificou o seu poder, reunindo em um só ministério os seus santos, profetas do passado, os santos apóstolos e os anjos e santos de maior poder e glória, para, ao lado de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, completarem o juízo divino sobre toda a humanidade. Em favor dos bons e humildes, assim ajuntarão no rebanho apostólico os seus verdadeiros filhos e fiéis e escolhidos, preparando esta igreja apostólica, o seu povo, para a grande vitória do reino dos céus. E, na verdade, está escrito nas Sagradas Escrituras uma grande promessa do Pai para os tempos da regeneração. E Deus dará galardão aos seus servos e profetas. Nos dias do ministério terreno do Santo Irmão Aldo, vimos cumprir esta promessa divina, conforme ele mesmo muitas vezes nos informou, dizendo: constantemente os santos profetas do passado vêm a nossas reuniões, na sede e nas congregações desta igreja apostólica, para abençoar, guardar e proteger o nosso povo. O Santo Irmão Aldo sempre nos dizia que os santos profetas estavam com ele, cooperando na realização do seu ministério. Chegou até mesmo a publicar em nossos boletins internos oficiais que o profeta Daniel era o seu grande companheiro e o ajudava muito em suas funções de primaz e profeta. Também citou em outros boletins os nomes de diversos profetas que com ele cooperavam e nos fez compreender melhor qual é a missão dos profetas
ao seu lado. Antes de subir aos céus, vitorioso, o santo irmão Aldo nos contou sobre o lugar que Jesus, nosso Senhor, preparou no reino dos céus para o povo apostólico habitar eternamente quando formos arrebatados como igreja vitoriosa. Trata-se de um lugar maravilhoso, todo cravejado de ouro e pedras preciosas, coberto por milhares de brilhantes. Naquela ocasião, o santo irmão Aldo nos disse que ninguém sabe quando isso acontecerá. Somente Deus o sabe. Mas será um dia de grande glória, quando todos os santos dos céus virão e arrebatarão todos os fiéis nos ares. Serão incorporados ao povo apostólico milhões de almas que estão em descanso e que naquela ocasião já estão preparados para entrarem conosco nos céus. Então subiremos todos juntos e iremos habitar naquele lugar maravilhoso e que Jesus preparou nos céus para nós. Será o maior presente que o nosso Jesus dará ao seu Pai, apresentando-lhe um povo enorme, salvo pelo seu sangue e pelo grande e eficiente ministério da Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, e pelo último profeta de Deus, nosso Supremo Pastor e Profeta, Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos apostólicos, procuremos valorizar esse tesouro de valor inestimável, que foi e é a presença entre nós deste profeta e santo de Deus. Sejamos todos fiéis aos ensinos do Santo Irmão Aldo, obedecendo a nossa doutrina e a nossa disciplina. Assim procedendo, seremos fiéis a Deus, o Pai, a Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria Santíssima, sendo unidos e nunca dando lugar a sentimento que tire a beleza da nossa santidade. Amemos uns aos outros com verdadeiro amor, sendo justos, leais e sinceros, uns com os outros, e justo com o nosso Deus e Pai, e com os seus santos poderosos. Sejamos gratos ao Santo Irmão Aldo por tudo que ele fez e continua em espírito fazendo por todos nós, juntamente com a Santa Vó Rosa, em favor da obra de Deus na terra. Procuremos a cada dia obedecer os seus sábios conselhos, as suas recomendações e as suas orientações, pois elas vieram dos céus e do Consolador para todos nós, a fim de que nossas orações e nossos pedidos a estes santos sejam atendidos. Irmãos, está aí a mensagem falando sobre o ministério do Santo Irmão Aldo. Nós sentimos muita alegria quando nós podemos recordar a vida do Santo Irmão Aldo, porque nós pudemos aprender a confiar no Santo Irmão Aldo como o homem de Deus que viveu entre nós. Essa palavra era muito usada na antiguidade. As pessoas, quando tinham o privilégio de ter um profeta, que de tempo em tempo Deus levantava um profeta do meio do povo, e Deus usava esse profeta para ele ensinar o povo sobre quem é Deus, nosso Pai. E Deus, para que esse profeta provasse que ele era um profeta verdadeiro, Deus dava a esse profeta, a este homem, e também, em certas ocasiões, a mulheres que exerceram missão especial. Deus dava o poder para eles e a sabedoria, para que eles pudessem convencer as pessoas a se desprender dos pecados. E Deus dava o poder para que eles pudessem curar, dar saúde e até ressuscitar mortos. E quando esse profeta ele era reconhecido pelas pessoas, eles passavam a chamar o homem de Deus.
E nós, o povo da Santa Avó Rosa, irmãos, tivemos esse privilégio de ter um homem de Deus entre nós. Essa palavra diz, irmãos, a pessoa que é investido de uma autoridade. O santo irmão Aldo, ele recebeu do Pai uma autoridade para representar o Pai. Por isso que nós sabemos que tudo que o irmão Aldo fazia, ele estava representando a Deus, nosso Pai. E ele sempre se esforçava com muita humildade para mostrar que esse ministério que ele tinha, ele recebeu do Pai, para que ele pudesse falar da Santa Avó Rosa. Porque quem tornou o nome da Santa Avó Rosa conhecido foi esse homem de Deus. Porque a Santa Avó Rosa, cada pessoa, ela faz aquilo para qual ela veio fazer. Quando Jesus prometeu o Consolador, ele disse, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas aqueles que forem escolhidos irão reconhecer o Consolador. E a Santa Avó Rosa, na sua simplicidade, na sua humildade, ela convivia com os irmãos, com aqueles que aprenderam a confiar nela, aqueles que acreditaram nela, começando pela direção da igreja, o bispo. Isso foi um grande milagre, porque veja que tudo foi providência de Deus. O bispo tinha boas intenções, ele era um homem também dotado de qualidades divinas, e ele, durante a sua vida, ele queria realizar uma obra para Deus. Mas veja que o bispo, ele não tinha um conhecimento direto do reino dos céus. Ele tinha o conhecimento humano, mas ele tinha vontade, ele queria fazer uma obra para Deus. E ele foi, mesmo que o bispo também tinha sua profissão. Ele, quando ele era jovem, ele serviu as Forças Armadas, cumpriu com seu dever de soldado, estudou, se formou em Direito e começou a trabalhar na sua profissão. Mas isso não impedia dele também estar voltado, porque ele queria ajudar a Deus. E ele trabalhava para o seu sustento e nos momentos certos ele buscava esse momento de desenvolver o conhecimento religioso. E Jesus, vendo esta oportunidade, um homem ali de boa vontade, ele e a sua esposa, a Santa Avó Rosa, que nascera predestinada já com 60 anos de idade, Jesus precisava juntar esses três. E foi aí que Jesus, com todo o seu poder, foi tomando as providências para que a Santa Avó Rosa tomasse conhecimento do trabalho do bispo, e se interessasse e participar das reuniões, mesmo que era um grupo pequeno. E observe, irmãos, que quando a obra é de Deus, tudo vai dando certo. Porque o bispo também era um homem muito humilde. Porque quando a Santa Avó Rosa chegou na igreja, ele já era o pastor. Ele já tinha a responsabilidade, ele já tinha o seu povo. E aquela senhora de idade chegou ali, também ocupou o seu lugar, porque ela não tinha ministério. Mas ela tinha as qualidades, a predestinação, e também não sabia da sua missão. E aquele homem, o bispo ali, com a sua bondade, a sua humildade e a sua sabedoria, Jesus inspirando ele pôde observar na vida daquela senhora que ela não era apenas mais uma mulher que entrava na igreja. Ele sentiu que ela tinha virtudes, qualidades divinas, porque a Santa Avó Rosa, como aprendemos, desde criança, ela tinha uma sabedoria inexplicável e, ao mesmo tempo, uma humildade para se colocar no seu lugar. E ela mesmo chegando como uma pessoa participante da reunião, o bispo observou que ela tinha qualidades e chamou ela para participar do ministério da igreja, diaconisa.
E a Santa Avó Rosa se alegrou, porque era o seu espírito dizia que ela tinha que trabalhar para Jesus. E não sabiam que era Jesus fazendo com que tudo chegasse no seu lugar. E como eu disse, irmãos, da humildade do pastor Eurico, que depois nós conhecemos como bispo, foi quando Jesus se revelou a Santa Avó Rosa, e não a ele, que era o primeiro, porque a missão era da Avó Rosa. E quando a Avó Rosa falou para ele que tinha a revelação de Jesus, ele creu nela. Ele não foi um homem orgulhoso que não aceitou porque essa mulher chegou depois e agora quer assumir o comando, mas ele tinha qualidades divinas e ele aceitou e creu nas palavras da Avó Rosa. E Jesus, cada momento que ele ia fazendo, que ia dando certo, Jesus via mais perto o cumprimento da sua promessa. E ele foi preparando até o momento que ele pôde se revelar, ele, Jesus, a Santa Avó Rosa. E nós aprendemos, irmãos, com a doutrina, que a Santa Avó Rosa sempre revelou que aquele homem que ela via, que ela ficou sabendo que era Jesus, ela sempre dizia, é um homem muito lindo, porque Jesus é muito lindo. E ela também falava da bondade de Jesus, do amor de Jesus. Mas a Santa Avó Rosa sempre revelava a autoridade que Jesus tinha e o respeito que ele exigia. E conforme ele ia dando as ordens para ela, ele ia falando para o bispo, e o bispo ia aceitando com muito amor e humildade, ao ponto de Jesus dizer que eles iam orar junto, e ali Jesus, usando o corpo da Santa Avó Rosa, ele falava diretamente ao bispo e à missionária, enquanto a Santa Avó estava nos céus. Irmãos, por que Jesus levava a Santa Avó aos céus? Porque ela precisava aprender. Jesus não precisou aprender com ninguém. Isso tem prova, irmãos, que quando ele tinha 12 anos, Maria Santíssima, no momento que encontrou ele diante daqueles doutores da lei, Maria Santíssima ficou admirada, porque ele estava dando uma pregação, 12 anos Jesus tinha. Estava dando uma aula para aqueles doutores da lei, porque aqueles homens estavam admirados, eles não conseguiam entender a sabedoria daquele menino. E quando Maria Santíssima disse, meu filho, eu estava preocupado com você. Ele disse, mãe, estou falando das coisas do meu pai. Ele estava falando das coisas do reino do céu para aqueles homens, porque eles tinham estudado tanto, mas eles só sabiam das coisas da terra. E Jesus estava falando para eles do reino dos céus. Da mesma forma, Jesus precisava ensinar a Santa Avó Rosa, porque ele disse, quando o Consolador vier, irá aprender comigo, disse Jesus. Irá vos revelar toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver aprendido de mim e do meu Pai. Isso está registrado na Sagrada Escritura. E a primeira missão da Santa Avó Rosa é aprender. E ela era levada toda semana nos céus. Como eu disse, irmãos, quantas vezes Deus quis salvar esta humanidade. Preparava homens santos, profetas, que as pessoas reconheciam e diziam, este é o homem de Deus. Mas depois, findava a missão desse profeta, eles voltavam ao pecado. E a Santa Avó Rosa, a sua missão era em espírito, então ela ia aos céus toda semana. Ela ia conhecer esse lugar maravilhoso que o irmão Aldo disse que está sendo preparado para nós e para aqueles que já foram. O irmão Aldo disse que é um lugar maravilhoso, muito lindo, e que Deus está preparando porque é a promessa de Jesus, um dia vai se cumprir. Ele iria formar um povo na terra, porque Deus vai provar para o inimigo de nossas almas, que é o destruidor de vidas, que é aquele que veio dos céus. O inimigo veio como um anjo e perdeu a graça divina. Deus vai provar para ele que aqui na terra, um povo numeroso quer voltar para os céus, santo e puro. E aí ele, com muito carinho, preparou a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E a Santa Avó ia lá para ver como que era lá. Conhecer os santos, os anjos, os profetas, os apóstolos.
E ela muitas vezes revelava a direção da igreja, que a vida lá é maravilhosa nos céus, e que não vale a pena a pessoa se prender às coisas da terra. Irmãos, tem pessoas que não têm essa sabedoria, que ele tem o privilégio de preparar a sua alma para ir para o céu, mas ele prefere se prender às coisas da terra. Tem pessoas que morrem preso às coisas da terra e fica ali preso, e não se prepara para ir para esse lugar. Mas feliz é aqueles que observam, como eu disse, a missão do bispo. O bispo estudou, trabalhou, mas ele nunca deixou de buscar o reino dos céus. Ele queria ajudar a Deus. E Jesus aproveitou aquela alma bondosa. E foi com essa pregação dele que, principalmente, os irmãos mais de idade puderam entender o reino dos céus. Porque quando ouviam a voz daquele pastor que ganhou milhares de almas, sentia que tinha virtudes e autoridade para pregar em nome de Jesus. E depois, quando ele recebeu a missão do santo irmão Aldo, para falar sobre a Santa Avó Rosa, a grande bênção de Deus, aí muitas pessoas compreenderam e formamos a nossa igreja que temos hoje. E o santo irmão Aldo, irmãos, o último pastor, como está na doutrina, o santo pastor que vai nos guiar para os céus. E ele sempre disse que ele nunca deixaria esta igreja. Nós muitas vezes não compreendemos, que nós pensávamos que ele ia ficar na vida do corpo. Mas ele nunca deixou a igreja. Os fiéis sabem disso. Da mesma forma que ele disse para aquela irmã, se precisar de mim, me chame. Hoje nós chamamos ele todo dia, toda hora, todo momento, em nossas orações. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eu vou trabalhar, me proteja. Santo Irmão Aldo, eu estou precisando disso, estou desempregado. Santo Irmão Aldo, a luta está difícil. Nós estamos toda hora chamando ele. Se ele não estivesse aqui, ele não ouvia. Se ele ouve, é porque ele está aqui. O último pastor que Deus colocou no nosso meio para que ele leve esse povo para esse lugar que ele falou e que está registrado na letra dos nossos hinos. Lugar maravilhoso, pedras preciosas, brilhantes, lugar muito lindo que Deus fez. E é o Santo Irmão Aldo que vai chegar junto com a Santa Avó Rosa, com Jesus, com a Virgem Maria, e entregar nós ao nosso Pai um dia. Não sei se será no nosso tempo ou em outras gerações, mas essa promessa vai se cumprir. Já quero agradecer a todos que estão participando da reunião, agradecer os que ajudaram para que essa reunião corresse, os obreiros, os irmãos da filmagem, os irmãos do coro, da música e também os nossos irmãos que vêm assistir a reunião. Como eu disse, sem os irmãos não teríamos reunião. Agradeço também aos internautas e todos aqueles que nos acompanham e desejo que a bênção de Deus esteja com todos.
ficar em pé para nós fazermos nossa oração. Todos em sentido de reverência, nós vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, muito agradecido nós estamos por esta santa reunião. Um momento, ó Pai, que os anjos vieram dos céus, junto com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, com o nosso Jesus, e também os profetas, apóstolos, vieram trazer aqui a unção do Espírito Santo. E nós somos muito agradecidos a Deus por essa bênção preciosa que nos dá a vida para a alma e nos faz ter tanta confiança na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, que nos resgataram do mundo, nos tiraram do engano e nos deram sabedoria para compreender o amor de Jesus. Santa Avó Rosa, Virgem Maria, nossa gratidão, as Senhoras Santas de Deus, pedimos que abençoe nossa igreja, abençoe todos os nossos irmãos, mesmo aqueles que não podem frequentar, muitos moram longe. Também, Santo Irmão Aldo, pedimos que nossas orações sejam em favor desta humanidade que sofre tanto e que há muitas pessoas boas que clamam por Deus e não conseguem compreender onde está o caminho da verdade. Mas são almas boas. Santo Irmão Aldo, que nossas orações sejam em favor dessas almas sofridas, também em favor dos ouvintes da Hora Milagrosa. Pedimos, Santa Avó Rosa, Virgem Maria, visite as pessoas que estão doentes em hospitais, outros em asilos e outros em suas casas que não podem mais frequentar a reunião, porque são pessoas idosas, doentes, outros problemas, e nós temos a felicidade de estar aqui e pedimos por eles. Santo Irmão Aldo, atenda os pedidos de oração da caixa de oração. O Senhor sabe o que eles escreveram, o que eles estão precisando, e também a oração que todos fazem agora com as mãos levantadas aos céus, pedindo ajuda, pedindo ao Senhor, Irmão Aldo, que venha nos ajudar. Santa Avó Rosa, Virgem Maria, ajude-nos a vencer as lutas de cada dia, os problemas que nos afetam. Abençoe as nossas famílias, o nosso trabalho, o nosso pão de cada dia. Querido Jesus, Virgem Maria, despede todos nós para voltar em paz para nossa casa e que, por onde nós passarmos, possamos distribuir essa paz a todos que estão precisando e possam receber esta paz. Senhor Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, de todo o poder dos céus, nossa gratidão hoje e eternamente. Amém. Paz do Senhor para todos.